Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula de dimensionamento hidráulico pelo EPANET. É um software que trabalha tanto com conduto livre quanto conduto forçado. E nós vamos, para a gente se ambientar, nós vamos dimensionar um chuveiro, né, um vaso sanitário, um lavatório, num modelo simples, depois um modelo com chuveiro duplo no banheiro e depois, nas próximas aulas, a gente vai montar o barrilete, tá? Eu disse nas aulas anteriores que dimensionamento de banheiro padrão, de certa forma, dá para fazer automático, assim, é tudo 25 milímetros. Banheiro padrão é aquilo que eu falo: vaso sanitário, caixa acoplada, chuveiro, lavatório, tá? Isso aí passa com 25 milímetros, talvez passasse até com 20 milímetros, mas vocês esqueçam da vida profissional de vocês que existe 20 milímetros, trabalhem sempre com 25 para cima, até pelo custo, né, de 20 milímetros ser praticamente o mesmo de 25. Então, se você fizer tudo 25, funciona, show de bola. Se tiver chuveiro duplo ou se tiver uma demanda especial, se tiver banheira, aí não, tem que dimensionar mesmo, como a gente está fazendo hoje, além também do dimensionamento de lavanderia, de, de vestiários, né? Então, às vezes você tem um clube, uma escola, você tem vários pontos de uso, aí você teria que fazer esse dimensionamento. Mas, de forma geral, você pode adotar 25 milímetros para banheiros simples, tá? Eu sei que isso é polêmico, mas é a realidade, não tem como fugir. Ah, mas se é colocar a caixa d'água muito baixa, não vai estar pressão. Nós vamos dimensionar o barrilete, independentemente, tá? O barrilete nós vamos dimensionar. E quando a gente for dimensionar o barrilete para o uso mais provável, crítico, logicamente vai aparecer essa falha se a caixa d'água estiver baixa, ok? Bom, como que a gente baixa esse software caso vocês não conheçam? O EPANET é um software gratuito, já traduzido para o português Brasil, pela Universidade Federal da Paraíba. É fácil, o uso não é complicado, ele faz desde rede de loteamento, de rede de água, né, de loteamento, estudo de reservatório, bombeamento, hidroanel. Nós já fizemos uma adutora aqui, um estudo de viabilidade técnica e econômica de uma adutora de mais de 180 quilômetros, para você ter ideia, com pontos a cada 20 metros. Então era uma quantidade absurda. Não, desculpa, 180 quilômetros era com pontos a cada 300, 400 metros. E o hidroanel de Botucatu, caso tenha alguém aí de Botucatu, nós fizemos com a cada 20 metros, né? Então eram diversos pontos. O sistema de lançar não seria igual o que a gente vai lançar aqui, mas na tela, porque são muitos pontos. Mas ele tem um arquivo TXT totalmente editável, fácil de compreender. A gente foi fazendo lançamento pelo arquivo TXT. Bom, vamos lá. Como que a gente baixa esse software? Google, EPANET, não tem segredo. Tem que tomar cuidado só para não cair no site oficial do EPANET, que aí você vai baixar em outra língua, tá? Entra aqui no da Universidade Federal da Paraíba, do LENS. Eles já traduziram, inclusive tem um manual aqui, ó. Recomendo vocês baixarem o manual. Ele está até nessa telinha aqui, que é uma telinha importante que a gente vai usar, mas é um manual de uso, um pouquinho de hidráulica para explicar aí para quem não souber. Então vamos lá, baixei aqui, ok. E também o programa que é este arquivo executável, tá? Dependendo do seu servidor aí, do seu navegador, o executável ele pode ser bloqueado como um vírus, mas é só colocar aí que não tem vírus não, é super seguro, ok? O LensNet, eles acrescentaram algumas ferramentas muito importantes de otimização de diâmetros, tá? Caso alguém tenha interesse, pode consultar. Bom, quando a gente abrir o EPANET, ele vai estar nessa telinha aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele é bem básico, tá, pessoal? Tem alguns botões aqui em cima, tudo que tem no botão tem aqui nesses índices aqui em cima. Tem seu mapa de rede, que é onde você vai desenhar, e tem aqui o mapa de legendas, que é muito útil, tá? Quando trabalhar com ele. Primeira coisa que vocês vão fazer é ver se a configuração está certa, tá? Então, quando vocês vierem aqui em projeto, vamos lá, configurações pré-definidas. Então, projeto, configurações pré-definidas, você tem algumas propriedades aqui, ok? No caso,
eu deixo o autocomprimento já desligado. O que seria esse autocomprimento? O EPANET ele não é um software que tem um sistema CAD aprimorado dentro dele, tá? CAD de desenho assistido por computador. Ele é mais um diagrama representativo. Então, para você desenhar com escala certinho nele, não dá. Tá? Então, como não dá, eu já desligo esse autocomprimento aí dele, porque ele é mais representativo, ele é ilustrativo, né? Você tem um diagrama, um fluxo, um diagrama sem escala de onde estão os seus circuitos, enfim, não necessariamente o desenho em 3D. Isso simplifica, por outro lado também não fica tão bonita a aparência. Tá? Vou ensinar um truquezinho aqui para ficar mais bonitinho. Rugosidade da tubulação, padrão, 140 para PVC, ou 90 para ferro fundido. No caso, instalação predial hidráulica é 140, é o coeficiente de rugosidade da tubulação de Haas-Williams, tá? Hidráulica, ele está configurado para LPS, que é litros por segundo. Ele está configurado para usar a fórmula de Haas-Williams, que é a fórmula que nós vamos utilizar para condutos forçados. E se você quiser fórmula universal, você consegue ali também, Chassis-Manning também você consegue. E aí nós vamos lançando. Então eu vou pegar um arquivo que já está lançado aqui, para vocês entenderem como que ele ficaria. E para explicar como é que a gente tem um desenho aqui, ok? Vocês estão vendo uma imagem tridimensional do banheiro. Então, um banheiro com lavatório, um vaso sanitário e chuveiro duplo, bem alinhado, tudo na mesma parede, mas para ser não esteticamente agradável, mas sim didaticamente explicável, vamos por assim. Então, vocês estão vendo aqui que tem algumas linhas em preto e alguns pontos em maiorzinhos, que eles são realmente elementos do EPANET. Essa imagem de fundo, ela é literalmente uma imagem de fundo. Eu vou lá no meu AutoCAD ou no meu SketchUp, dou um print, ou no meu software que eu estiver trabalhando, dou um print na tela e jogo aqui só para eu poder desenhar em cima e ilustrar. Por quê? Porque se eu vier aqui, ó, der 2 cliques num tubo, esse pedaço de tubo aqui, ó, ele tem todas as informações dele aqui. Tá vendo que ele está com um comprimento de 1 metro? Se eu pegar ele e alongar ele aqui para cima, olha o comprimento dele, continua com 1 metro. Ele é só representativo. Por quê? Porque eu desliguei o autocomprimento, tudo bem? Então, como eu desliguei o autocomprimento, ele é só representativo. As informações que vão validar para o seu cálculo estão dentro dos trechos e dentro dos nós. Então, dentro dos nós e dentro dos trechos, você tem essas informações, ok? Então, eu vim desenhando uma caixa d'água, que é um reservatório de nível fixo. Ele tem reservatório de nível variável aqui para fazer simulação, tá? No entanto, eu recomendo usar, como vocês vão começar agora a usar o EPANET, usa o nível fixo e vai variando, tá? Esse é o nível, quando eu clico aqui na caixa d'água, que eu já coloquei, ela tem aqui um nível de 4.2. O que eu adotei? Eu adotei a referência do meu piso aqui sendo 0. Tá? Então tem que adotar o 00 da minha cota, pode ser as cotas que você usou no próprio projeto arquitetônico. Mas eu vou adotar aqui a minha referência como sendo 0. Deixa eu só confirmar um negócio, pessoal, porque eu estou gravando aqui, eu não lembro se eu estou com espaço no meu HD, senão eu vou perder a gravação novamente. Não, tem alguns gigas aqui que dá para gravar ainda, senão minha gravação para no meio. Mas enfim, você tem aqui um nível 0, que é vamos colocar que é o piso desse banheiro, e a caixa d'água está apoiada em 4,20 metros acima do piso. Pensem nisso numa casa térrea. Geralmente o pessoal coloca a 3 metros, né? A laje vai ter mais ou menos um pé direito de 3 metros e essa é a carga que nós teríamos. Nós vamos fazer essa simulação. Então vamos colocar aqui, ó, 3 metros de caixa d'água, ok? Como se fosse aquela caixa d'água que tem na maior parte da casa de vocês mesmo, apoiada na laje, sem ter algo mais erguido, escondida dentro do telhado. Vocês vão ver como a pressão é muito baixa, às vezes até tem de norma, mas a pressão é baixa, ok? Nós temos aqui um comprimento, vocês viram que está totalmente aleatório, está um zigue-zague, né? Eu fiz proposital, porque eu estou representando aqui o que eu estou lendo no projeto, então isso aqui está caminhando por cima da sala, passando pelo corredor, chegando lá no banheiro. Então eu estou
fazendo um caminho entre a caixa d'água e a minha prumada, que vai descer dentro do banheiro. Ele está representado aqui por vários zigue-zagues, mas ele não está pondo curva. O que importa é que ele tem um comprimento de 2 metros. Então, entre a caixa d'água e o ponto de descida tem 2 metros, ok? E tem algumas perdas singulares que depois eu converso com vocês sobre essas perdas, ok? E fiz a minha distribuição aqui no chuveiro 1, chuveiro 2, vaso sanitário com caixa acoplada e lavatório, ok? Bom, eu tenho que lançar item por item. Então, no reservatório eu lanço o nível d'água. Nos trechos eu lanço o comprimento dele e o diâmetro. Professor, mas por que você colocou um diâmetro de 44 milímetros? A tubulação não é 20, 25, 32, 40 e 50, 60? Sim, pessoal, mas quando eu vou fazer o dimensionamento hidráulico, eu trabalho com o diâmetro interno da tubulação. Então, se você entrar dentro do catálogo da Tigre ou da Manco, você vai ter a espessura, o diâmetro externo e a espessura. Se eu fizer por 50 milímetros, eu tenho 44 milímetros interno, que a espessura é 3 milímetros da tubulação de 50. Então, aqui eu coloquei 44 milímetros. A rugosidade aqui, ela está com a rugosidade de 0,0015. Deixa eu só entender o porquê que ele fez isso, porque não era para estar assim. Deixa eu ver como que está a minha configuração pré-definida, porque isso aqui a gente está dimensionando por Haas-Williams. É porque a fórmula aqui está de Darcy, tá? Vamos fazer por Haas-Williams inicialmente. Então aqui vai estar rugosidade de 140, 140, 140, 140. Estou trocando de todos os trechos, tá? Para eu não esquecer qual é o trecho, eu poderia vir aqui em mapa, trecho e rugosidade. Ó, ele está me mostrando que o que eu não alterei ainda está azul, ó, pela essa legenda que está aqui. Então, eu vou vir aqui, 140, 140, que é a rugosidade por Haas-Williams, tá? Daria para fazer por Darcy, por fórmula universal? Tá, pessoal. Por fórmula universal, na verdade. Que eu não sei porque que ele saiu da configuração. É tudo 140 aqui. Então, 140, 140. Ó, aqui tá ruim de pegar. Ou eu puxo assim, ó. Pego. Ou eu dou um zoom, né? É que o zoom dele não é aquele zoom mais intuitivo, não. Mas nós alteramos aqui. (140) e pronto, nós alteramos todas as rugosidades para 140 e vamos lançando os diâmetros. Notem que eu tenho aqui os diâmetros lançados, né, por uma escala que eu criei, mas está lançado como 50 milímetros e desce para 25, né? Lembra que eu falei que não precisava dimensionar banheiro, que era sempre 25 milímetros que ia atender, ok? Esse é um banheiro que precisa dimensionar. Por quê? Porque ele tem chuveiro duplo, tá? Dependendo da altura da sua caixa d'água, 25 milímetros pela norma atenderia. Pessoal, mas quando tiver chuveiro duplo, grava na cabeça de vocês. Põe a linha principal de 32 milímetros. Então, essa linha principal aqui, vocês vão fazer de 32 milímetros, não de 25, tá? Pelo menos 32. Mas professor, por quê? Vou explicar aqui no cálculo. Propositalmente, eu fiz com 25 e vou fazer funcionar esse banheiro, tá? E aí nós vamos enxergar o problema que dá. Ele atende norma, mas o conforto não é atendido, tá? Então, por exemplo, aqui é um tubo de 25 milímetros, 25 milímetros. Mas professor, tá 21,6 diâmetro interno. E vou colocando aqui todos os diâmetros e os comprimentos de cada um desses. Eu tenho que olhar no projeto e copiando aí, escrevendo, alimentando. Ó, esse aqui tem 70 centímetros, esse aqui sai de 1,10, que é o acionador monocomando, até o chuveiro. Então tem mais 1 metro, porque é de 1,10 a 2,10. Você vai alimentando. As bolinhas aqui são os pontos, os nós. Esses nós, pessoal, você tem que acrescentar a cota. Então aqui, ó, tá vendo que tá 2 quadradinhos para cima? Cada quadradinho é 10 centímetros.
Então esse aqui está 20 centímetros, esse aqui está 60 centímetros, esse está 20, esse está 20, esse está 2,10. Você vai lançando os nós dessa forma, tá? Tem mais um item que a gente precisa lançar, que são as perdas de carga singulares. Então, por exemplo, esse trecho aqui, ó, ele tem uma curva, certo? Esse trecho aqui, ele é um T de saída lateral, mas não do tradicional, ele é uma curva, né? Esse seria um T de saída lateral. Então é o T de saída lateral para esse trecho e um T de passagem direta para esse trecho. Então quando eu lanço nesse trecho aqui, ó, eu tenho que lançar ele como um T de passagem direta. Quando eu lanço nesse trecho para calcular a perda de carga singular localizada em cada um dos trechos, eu tenho que colocar T de saída lateral. Tudo bem? E como que eu sei os coeficientes que eu vou entrar no meu trecho? Por exemplo, aqui está coeficiente de perda de carga singular. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Coeficiente de perda de carga singular 11,8. Como que eu sei que tem esse 11,8? Se eu olhar em qualquer livro de hidráulica ou no manual do EPANET, eu tenho aqui uma tabela com os coeficientes que tem naquele trecho. Eu vou somando, né? Ou coloco só daquele trecho, né? O mais correto é você fazer trecho por trecho, que o software já vai somar. Então você tem que entender, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, o que tem nesse trecho? Eu tenho um joelho que vai sair para o flexível, né? Um joelho roscável. Mas é o joelho, de forma geral. Um joelho é uma curva de raio curto. Então tá 0,9. Vamos ver como que estava lá no manual. Abri o manual aqui de novo. Curva de 90 com raio pequeno, 0,9. Aí se fosse raio longo, 0,6, 0,8. Aí vai minha crítica, tá, pessoal? A norma nova de 2020, ela solicita que a gente faça esses cálculos. No entanto, os fabricantes Tigre, Deca, Manco, Docol, Lorenzetti, eles falham muito ao informar especificações técnicas dos elementos. Faz um exercício aí, entra no site da Deca, procura por especificações técnicas, Deca, Docol, especificações técnicas de registro de base de registro de gaveta ou base de registro de pressão. Procura lá qual é a perda de carga singular desse registro. Vê qual é esse coeficiente específico daquele fabricante. Não tem. E a especificação técnica que eles passam é tamanho. Isso não é especificação técnica, pessoal. Tem que passar para quem vai projetar a perda de carga. A gente usa essas referências, mas essas referências... Imaginem que você tem uma base de registro de gaveta de uma metalúrgica, de uma usinagem muito ruim. Ela vai ter rebarba, ela vai ter mais perda de carga do que uma bem produzida. Então a gente poderia estar especificando no nosso projeto, ó, tem que entrar uma base de registro de gaveta com um coeficiente de no mínimo tanto, né? Por quê? Porque aí a gente restringiria materiais de baixa categoria, baixa qualidade, né, na verdade, no mercado. Porque a gente participaria, por exemplo, de uma licitação, uma obra, e aí a gente coloca no projeto isso, você garante que o fornecimento vai atender o que você especificou no projeto, no caso de uma licitação. Ah, mas aí você está fixando na Tigre ou na Manco. Não, você coloca um padrão de qualidade onde as empresas têm que atender esse padrão, né? Pode ter mais de uma que atenda, né? Mas quem não atender não vai fornecer um material de qualidade, que vai estar de desacordo com todo o dimensionamento que a gente está fazendo. Então você vai olhando aqui na tabela, quem sabe um dia vocês estejam assistindo esse vídeo e vai lá no catálogo do fabricante, tem essa informação, mas de forma geral não tem. Então olha só, nós lançamos os tamanhos dos trechos, os diâmetros dos trechos, os nós que ligam os trechos, e nós temos aqui montado o nosso modelo, né? Lançamos a altura da caixa d'água em 3 metros. Eu vou ligar só um chuveiro. Tá tudo desligado, pessoal. Se vocês olharem aqui, ó, rodei no raio, está tudo desligado, completamente desligado. Então, se eu clicar em qualquer trecho, a vazão, ó, é 0. Agora eu vou aplicar uma vazão nesse chuveiro, como se eu vou simular alguém abrindo este chuveiro, tá? Esse chuveiro aqui, ele é uma ducha, tá? Então, ducha tem 15 litros por minuto de vazão.
Chuveiro elétrico são 4 litros por minuto ou o que o fabricante especificar, tem que olhar lá no catálogo do fabricante. Uma ducha é 15, mais ou menos. Tem algumas mais economizadoras, algumas que gastam mais, mas vai ser mais ou menos 15, né? Você tem uma curva vazão-pressão, que dependendo da pressão é um pouco maior a vazão, mas vamos rodar com 15. 15 litros por minuto, dividido por 60 segundos, que tem um minuto, dá 0,25. Então eu vou aplicar um consumo base nesse nó de 0,25 litros por minuto. Perdão, litros por segundo. 0,25 litros por segundo é 15 litros por minuto. Que tamanho de vazão que é isso, pessoal? É um copo enchendo por segundo. Tá? Então é uma ducha com uma vazão boa. Bom, coloquei aqui ponto 25 e vou simular aqui a parte hidráulica. Deu simulação bem sucedida, geralmente não acontece isso nas primeiras vezes, viu? Mas deu simulação bem sucedida. Se alguém tiver problema, olha, eu rodei, não está acontecendo, me manda uma mensagem aí nos comentários, eu tento ajudar, dentro do possível, eu tento ajudar vocês aí nessa estruturação. Para quem tem aula comigo, tem as aulas que eu faço ao vivo aí para a gente poder tirar dúvida, ok? Bom, vou ligar aqui as legendas dos nós para as pressões. Olha só que interessante, pessoal. Eu montei aqui a pressão. Vou mudar aqui a escala de cor para ficar mais visível. Ó, eu montei aqui as pressões, tá? Se vocês observarem, nós temos pressão no chuveiro, que está ligado, de 0,3 metros de coluna d'água. A norma exige que tenha pelo menos 1, mas eu já adianto, 1 é um chuveiro fraco, é aquele chuveirinho que mal liga a parte elétrica quando é chuveiro elétrico. Ah, professor, mas na minha casa a caixa d'água é em cima, com esses 3 metros mesmo, e funciona. É porque talvez não seja a ducha, talvez seja o chuveiro elétrico, que seria 4 dividido por 60, é 0,06. Então vou simular aqui um chuveirinho elétrico, 0,06 e rodou. Olha só, deu 0,88. Ah, professor, mas no meu roda. Quando eu ligo o meu chuveiro, ele é fraco, mas ele liga. Por quê, pessoal? Porque a sua caixa d'água não está em 3 metros, ela está cheia. Então você pode adicionar aqui mais um pouquinho. Vou colocar 60 centímetros de água, tá? 3 metros e 60. Aí a simulação deu 1,4. Então tem uma pressão assim, nada exorbitante, mas liga um chuveiro elétrico. Não liga uma ducha, mas liga um chuveiro elétrico. Só que a norma pede para que a gente dimensione com o reservatório próximo do fim, no limite, com ele vazio. É o momento mais crítico. Você tem que atender a pressão com o reservatório quando ele está vazio, porque a reservação é uma eventual falta d'água que ele tem que suprir. Então imagina que você mora em Bauru, que falta água de maio até outubro, né? E colocam culpa em São Pedro como sempre, né? Colocam todo ano que a chuva é a seca mais histórica da história de Bauru. Aí quando você faz um levantamento pelo próprio IPMET, essa seca acontece uma vez a cada 3 anos, 3, 4 anos, né? Mas se você mora num município com essa realidade, que falta muita água, a caixa d'água vai abaixar quando você estiver utilizando, né? Você tem que garantir que o chuveiro ligue. Eu morei num apartamento no último andar, que era mais antigo, que se eu fosse tomar banho na hora do pico, pessoal, ele não ligava o chuveiro elétrico. Tinha que colocar aquele compressorzinho, sabe? Aquele pressurizador no chuveiro, que ele puxa, ele força, né? Mas ele cria uma sucção ali, né? Isso tem que tomar cuidado ali como que funciona isso se todo mundo colocar no edifício. O certo é dimensionar para não necessitar esses pressurizadores, tá? Então no horário de pico, todo mundo usando, não atende demanda, ele abaixa e não dá pressão. Então isso aqui tem que estar vazio, tá? Eu vou sugerir para vocês o 4.2 que eu tinha mais ou menos naquele primeiro projeto que eu mostrei para vocês em uma aula. 4.2, olha que bonitinho. 4.2 de apoio da caixa d'água, que ela vai chegar a 4,80 m, tá dando uma pressão. Essa cor aqui tá me sacaneando. Vamos ver se aqui fica bom. Não, tá horrível. Vamos colocar em escala vermelha.
Eu enxergo aqui, mas acho que vocês não devem estar enxergando. E vamos colocar aqui ponto 5, 1, 2. Olha só, pessoal, dei uma mexida aqui na escala para ficar melhor a apresentação para vocês. E vou aproximar um pouquinho aqui também. Olha só, no chuveiro que eu estava atuando, né? Deixa eu dar um zoom um pouquinho melhor. Eu posso vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. E aí eu mexo. Aqui. O chuveiro que está atuando como elétrico está com 206 litros por segundo. Desculpa, 2 MCA de pressão para uma vazão de 0,2 litros por segundo, 0,06 litros por segundo. É um chuveirinho elétrico. Chuveiro elétrico, pressão legal, ninguém vai reclamar. Não é o melhor chuveiro do mundo, mas ninguém vai reclamar. Eu gosto de 1,80, 2 MCA como mínimo. A norma fala em 1, mas 1 é desconfortável, tá, pessoal? Agora vamos pôr uma ducha. Ponto 25, lembra do ponto 25? Ponto 25 é 15 litros por minuto. Olha só, uma ducha boa tá com uma pressão de 1,5 para um chuveiro só. Para uma casa que tem a limitação estética, não é ruim. 1,5, 1,60, 1,80 tá legal. Se eu não tenho limitação, eu vou vir aqui no meu reservatório, conversar com a arquitetura e trabalhar ainda com um nível um pouquinho mais alto. Ó. Joguei 4,80. Nem precisa ser tão alto. 4,5. Aumentei mais 30 centímetros a caixa d'água. Olha só, tô com 1,80. Parece que até adivinhei o valor que eu gostava, né? De 1,8 pelo menos. Então eu tô com 1,8 de pressão nesse chuveiro quando ele está aberto tudo numa ducha, que tem uma vazão maior. Ok, tudo 25 milímetros, só o barrilete, que é a parte do telhado, que é 50, correto? Ok, nós vamos fazer o seguinte, vamos ligar o outro chuveiro. Por isso que eu falo que chuveiro duplo mal dimensionado gera divórcio. Imaginem a seguinte cena. A pessoa projeta a casa dos sonhos umas 10 vezes. Vai juntando dinheiro e coragem até conseguir um dia realizar, que são poucos que conseguem realizar esse sonho. Aí vai construir a casa do jeito que quer. E aí o banheiro da suíte faz um chuveiro duplo, né? Que é muito prático, né? Tanto quando for tomar banho juntos, os parceiros, mas quem tem filho, que é o meu caso, que eu tenho 4 filhos, tudo pequenininho, coloca tudo ali, dá banho tudo junto, né? Mas imagina que você tenha na suíte principal aquela realização do sonho, que é uma suíte maravilhosa, enfim, e colocar um chuveiro duplo, né? Aí a primeira pessoa que entra no banheiro, liga o chuveiro, regula, tempera água quente, água fria. Vocês não estão vendo água quente aqui, já explico por quê. Tempera água quente, água fria, pressãozinha legal, temperatura legal. Ok, chega o parceiro ou a parceira para tomar banho junto e liga o outro chuveiro. Então vou simular aqui colocando um consumo mais 0,25 litros por segundo, ligando o segundo chuveiro. Olha o que acontece com essa pressão de 1,8. Ela cai para 1,55. Essa queda de pressão faz com que a temperatura que aquela primeira pessoa entrou e regulou, ela se perca, né? Ela teria um equilíbrio ali de temperatura. Ela vai se perder, ela vai ficar mais quente ou mais fria. Aí essa pessoa que entrou desregulou a temperatura desse e o chuveiro ficou mais fraco. Ele sentiu que o chuveiro ficou mais fraco. Aí essa pessoa regula, a segunda pessoa regula a temperatura e desregula essa aqui. A hora que essa aqui for regular, desregula essa. E a pessoa, esse casal, esses parceiros nunca mais vão tomar banho junto, porque ou uma água fica fria ou outra fica quente quando um mexe no registro do seu chuveiro, atrapalha o outro registro, né? Como que a gente resolve isso? Simples, ó, foi de 1,8 para 1,55, não foi? Caiu bastante a pressão. Vamos fazer a linha principal aqui, ó, com 27,8. 27,8, 27,8, 27,8. Até aqui.
tá? Só pra gente ver a diferença. Poderia até ir esse trecho a mais, mas esse aqui já dá uma baita diferença. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui novamente 0, só vou ligar o primeiro chuveiro. Lembra que estava 1.8? Deu uma melhoradinha, ó, deu 1.89. Pouco, mas melhorou. Mas a principal mudança desse fenômeno aqui, de alterar o diâmetro, é quando eu ligo o segundo chuveiro. Ó. Eu liguei o segundo chuveiro, olha o que acontece com aquela pressão de 1,89 que caiu para 1,55 quando o diâmetro estava estrangulado. 1,89 caiu para 1,80. Olha que queda pequena. De 1,89 foi para 1,80. Anteriormente, de 1,80 foi para 1,50. Isso impacta no conforto, muda a temperatura. Ah, eu quero melhor ainda? Tudo bem, muda aqui, ó. Eu quero 35.2, faz com 40 milímetros. Aí já começa a ter problema de embutir isso na parede, mas tem que olhar as interferências, né? Onde que passa em viga, pilar, às vezes não vai passar mais no recobrimento. Coloquei 35.2 nos 3 trechos. Aqui era 20, 22. Deixa eu só acertar a escala aqui para ficar bonitinho. Ó. Então nós deixamos aqui 50 milímetros, aqui 40 agora e o restante com 25. Olha só como que a pressão fica. Com os dois chuveiros ligados é 1,87 e 1,96. Com um chuveiro ligado, vamos pegar aqui e zerar. Com um chuveiro ligado, eu tenho 1,91. Com dois chuveiros ligados, eu tenho 1,87. Olha só, caiu 4 centímetros de coluna d'água, é nada, nem percebe. Da outra vez caiu quase 0,3, né? Ah, professor, mas um chuveiro está mais forte que o outro, 1,96 e 1,87. Como que eu resolvo isso? Aumenta um pouquinho esse diâmetro. Ó, por exemplo, se eu colocar esse aqui com 32 milímetros, que é 27,8, estou com uma colinha aqui para ver os diâmetros internos. Olha só, já melhorou um pouquinho. Poderia fazer esse trecho aqui também, ó, 27,8. Eles vão ficar mais parecidos, ó. 1,96 e 1,94. Olha que perfeito que ficou. A gente jogaria 40 milímetros aqui, 32 milímetros aqui, nesse desenho que tá. E você não teria chuveiros um mais forte que o outro. Ah, esse aqui tá 2 centímetros. É indiferente, não dá diferença, tá, pessoal? Mas você consegue equalizar melhor. Professor, por que não tem tubulação de água quente entrando aí? Porque elas trabalham na mesma pressão. O boiler e a caixa d'água tem que estar na mesma altura para funcionar tudo legalzinho, tá? Uma variaçãozinha ali aceitável, tá? Dentro do que o catálogo do fabricante fornece, geralmente é 0,5 metro. Se tiver em desequilíbrio de pressão, esquece, você não vai regular nunca esse chuveiro. E aí, vocês concordam que para o trecho de água fria mais crítico é quando só está aberto o verãozão, só abriu água fria no chuveiro? E para água quente mais crítico seria só quando abre água quente no chuveiro e não abre nada de água fria? Então essas são as realidades ali de limite. Então eu particularmente dimensiono sempre o água fria. Se a água fria der 32 milímetros, você vai para o equivalente em água quente, que é 28 milímetros. Se der 25, você vai para o equivalente em água quente, que é 22. Você coloca duas coisas paralelas semelhantes, tá? Isso não para barrilete, isso eu estou falando para o banheiro, ok? Conseguiram entender por que o dimensionamento é importante quando tem chuveiro duplo, quando tem banheira, quando tem vestiário, quando tem o barrilete, que a gente vai ver ainda. Mas para o chuveiro simples não tem grande importância, porque o de 25 milímetros atenderia. Por exemplo, vou deletar tudo aqui, ó, como se não tivesse esse trecho. Só não posso esquecer de não salvar isso depois para não perder meu modelinho. Arquivo, salvar como um chuveiro, para não perder o meu modelo aqui. Tá. E eu vou fazer aqui tudo com 21.6, que é o 25 milímetros. 21.6, 21.6 e 21.6. Joguei tudo 25 milímetros, exceto o barrilete, que é o assunto da próxima aula.
com caixa d'água numa altura boa. Olha só que bonitinho, ó. Dimensionou, tá dando 1,93 de pressão. Sensacional. Ah, mas professor, você está dimensionando só para o chuveiro aberto. E se a sua caixa acoplada estiver funcionando? Tá, ela vai estar enchendo aí com uma vazão de... vai dar mais ou menos 6 litros por minuto, para poder encher em 1 minuto. 6 litros por minuto, 0,1, né? Vou colocar aqui uma vazão de 0,1 aqui. E vou abrir o lavatório. Colocar 0,1 também no lavatório. Então o lavatório está sendo utilizado, a vaso sanitário está sendo enchido, né? A caixa acoplada, e o chuveiro está funcionando. De 1,93 cai para 1,74. Mas vem cá, quando que você vai ter esses 3 sendo utilizados ao mesmo tempo? Quando você tiver com 6 pessoas morando numa casa com um banheiro só. Eu morei de aluguel enquanto estava construindo minha casa e era assim. 6 pessoas morando a casa no condomínio e tal, a pessoa fez um banheiro na casa, juro, não entendi isso até hoje. Um banheiro na casa, com 6 pessoas. Então, o filho escovando o dente, o outro tomando banho, o outro usando vaso sanitário. Então, era uma loucura danada, né? Com 4 crianças em um banheiro não tem como. Mas numa casa projetada assim, adequadamente, né? Ela não vai ter essa demanda, né? Se você quiser simular, tudo bem. Para o barrilete a gente vai ver na próxima aula, mas a demanda, por exemplo, para dimensionamento do barrilete, eu considero que, já fica até o gancho aí para a próxima aula, eu considero que o dia mais crítico, o uso mais provável, crítico da sua instalação de uma casa, é o casamento de alguém da família que os parentes vieram de fora. O que é isso? Véspera de casamento ali, quase no horário, véspera não, né? Horas antes do casamento, todo mundo estava conversando, esqueceram de tomar banho. Todo mundo resolve tomar banho ao mesmo tempo em todos os banheiros que existe. Então o banheiro de todos os quartos, o banheiro do quintal, todos eles estão funcionando o chuveiro. Tá todo mundo usando um banheiro, ok? Para conseguir chegar a tempo no casamento. Isso é um uso que não pode falhar, certo? E uma pessoa que tomou banho no horário certo vai na torneira da cozinha lavar o copo de água que tomou. Então ele abre a torneira da cozinha e fecha a torneira da cozinha. Ele abre, lava e fecha. Então você tem uma oscilação. Pensa se essa oscilação de abrir a torneira da cozinha, fechar a torneira da cozinha em um intervalo de tempo curto e que pode acontecer mais de uma vez durante o banho, outra pessoa lavar o copo. Isso não pode fazer com que as pessoas que estejam tomando banho saturando o sistema, porque todo mundo está tomando banho ao mesmo tempo, não podem ter desregulagem de temperatura, de pressão, não podem ficar com água fraca ou ficar mais quente a água, menos quente a água. Então é importante ter esse equilíbrio de pressão e de vazão nesse momento em que todos os chuveiros estão sendo utilizados e alguém abre a torneira da cozinha. Esse, para mim, é o momento mais crítico. A norma fala para você estudar. Então, por exemplo, imagina um edifício universitário, onde todos os apartamentos são pessoas que chegam às 5 horas da tarde, vamos supor, da academia, do estágio, e tem essa região universitária tem as pessoas estudam à noite, né? Tem um horário noturno. Então as pessoas vão chegar às 6 horas para lavar, colocar a roupa para lavar enquanto está na aula, para tomar banho, para fazer uma comida, todo mundo usando. Vocês conseguem entender a saturação? Que é diferente de um edifício na praia que vai acontecer o problema no Réveillon. Então isso a gente vai discutir na próxima aula. Beleza, pessoal? Baixem o EPANET, é gratuito, fuçem, tirem dúvida, postem dúvida aí. Para o pessoal das aulas eu vou marcar um dia de Google Meet. E é isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima aula.